Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, eu me chamo Lucas Torres e sejam todos bem-vindos à segunda aula de Lógica de Programação, oferecido pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica da UFRN, através do projeto de apoio pedagógico. Nessa segunda aula, iremos abordar o que são estruturas de decisões, estrutura if, estrutura if-else e estrutura if-elif-else. No nosso cotidiano, temos que fazer diversas escolhas. A mesma coisa acontece quando queremos criar um algoritmo um pouco mais complexo. Para fazermos com que um computador escolha o que fazer, usaremos as chamadas estruturas de decisão, que consiste na chamada de uma função em um parâmetro barra argumento que, se satisfeito, outros comandos serão executados. Se não, esses comandos não são executados e o computador segue lendo as outras linhas de código. Existem duas principais estruturas de decisão, são elas if e switch case. Como o switch case não é muito utilizada, focaremos os nossos esforços na estrutura if. Em resumo, a estrutura if implementa uma condição do tipo: se ocorrer tal condição, execute um bloco de comandos. Vejamos o exemplo. Aqui, nós queremos checar se um número informado pelo usuário é maior que 2. Em Python, temos que colocar em mente que a indentação é extremamente importante. Ou seja, tudo isso aqui que está indentado está dentro do nosso bloco condicional. Ou seja, se isso aqui, o número informado pelo usuário, que é do tipo inteiro, for maior que 2, iremos executar tudo isso. Já essa parte, essa linha de comando que está bem aqui, não será executada dependentemente disso aqui. Ou seja, se y for ou não for maior que 2, esse print será executado da mesma forma. Vamos para o exemplo. Vamos colocar um número menor que 2. 1. 1 é menor que 2. Como isso aqui não vai ser satisfeito, iremos pular todo esse bloco de comandos aqui. Iremos imprimir apenas este print está fora do if e será executado independente da condição. Se colocarmos um número maior que 2, como por exemplo o número 10, iremos imprimir toda essa linha de código, todo esse bloco de comandos aqui. Perceba que estou falando em bloco de comandos. Ou seja, dentro de um único if, nós podemos colocar mais que uma linha. Entretanto, nós sabemos que nem tudo na vida se trata de apenas uma condição. Para implementarmos uma condição contrária à condição do comando if, utilizaremos a função else, tal que o código será interpretado mais ou menos assim. Se tal condição for satisfeita, execute um bloco de comando. Se não for satisfeita, execute esse outro bloco de comandos. Vamos para o exemplo. Aqui, queremos verificar se o número é ou não é par. Tal que, se o número for par, queremos imprimir ao usuário que este número é um número par. E se não for, queremos imprimir esse número não é um número par, é ímpar. Novamente, vamos ter cuidado com a indentação. Então, primeiro, criamos a variável x, atribuímos o que o usuário digitar, transformando, obviamente, antes para inteiro. E para verificar se um número é par ou ímpar, utilizaremos o símbolozinho de módulo. Como assim? Todo número que é divisível por 2 é par. Concorda comigo? Qual a condição para um número ser divisível por 2? É que o resto dessa divisão seja zero. Então, se x dividido por 2, o resto dessa divisão der zero, significa que x é um número par. Esse símbolo contra barra n é apenas para pular uma linha, ou seja, para dar um espaço entre digite um número inteiro e esse print. A mesma coisa vocês vão ver sendo utilizado nessa linha e nessa outra linha. Isso aqui não será imprimido na tela, como vocês podem ver aqui. É apenas um comando para dizer que eu quero pular uma linha do bloco anterior, como aconteceu aqui, essa linha do meio. Então, vamos compilar. Primeiro, vamos colocar o número que não é ímpar. Por exemplo, o número 7. 7 dividido por 2 vai dar 3 com o resto 1. Como 1 é diferente de 0, isso não vai ser executado e entramos para a condição contrária. Se x dividido por 2 não der resto 0, imprima x não é um número par, é ímpar. E aqui está, 7 não é um número par, é ímpar. Nunca se esqueça da indentação,
esse bloco será impresso independentemente das condições. Agora, vamos colocar um número par, por exemplo, 6. Como 6 dividido por 2 é 3 com resto 0, temos que x é um número par. Bem, é verdade que muita coisa pode ser resolvida com apenas duas condições, mas no mundo real existem diversas situações que devemos checar mais de uma condição. Por exemplo, quando queremos checar se a pessoa é criança, adolescente, adulta ou idosa. Uma das formas mais fáceis de descobrirmos isso é perguntando sua idade, correto? Para esses casos onde precisamos de mais de duas condições para chegarmos em uma decisão, utilizaremos a função elif, que nada mais é que uma concatenação entre a função else e if. Bem, essa função vai funcionar mais ou menos assim. Se tal pessoa tiver menos que 15 anos, ela é uma criança. Se não, se ela tiver mais que 15 e menos que 18, ela é adolescente. Se não, se ela tem mais que 18 e menos que 60, ela é adulta. Se não, ela é idosa. Vejamos um exemplo de código para essa situação. Primeiro, teremos que perguntar a idade dessa pessoa e transformar essa idade, que será retornada como string, para inteiro e armazenar na variável idade. Vamos primeiro verificar se o usuário é uma criança. Para isso, ela tem que ter menos ou exatamente 15 anos. Se ela tiver menos ou igual 15 anos, vamos imprimir você é uma criança. Se essa condição for satisfeita, essas outras condições, obviamente, não serão satisfeitas. E o programa encerrará exatamente aí. Se essa condição não for satisfeita, iremos para a segunda condição, elif. Se a idade for maior que 15 e a idade for menor ou igual a 18, iremos imprimir você é um adolescente. Depois, vamos para a terceira condição. Se a idade for maior que 18 e a idade for menor ou igual a 60, iremos imprimir você é um adulto. E se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, iremos imprimir você é um idoso. Perceba que no caso, utilizamos o comando else, já que se as outras condições não forem satisfeitas, o usuário só pode ser um idoso. Outra coisa que devemos perceber é que estamos utilizando o comando elif. A diferença de utilizarmos o comando elif para o comando if é que o comando elif só será executado se a condição anterior não for satisfeita. Então aqui, essa condição só será checada se essa condição aqui for falsa. A mesma coisa aqui. Essa condição só será checada se essas outras duas forem falsas. Se nós utilizássemos o comando if ao invés de elif, nós iríamos checar aqui. E mesmo que isso aqui desse certo, iríamos checar novamente aqui. E não faz muito sentido, pois uma pessoa só pode ser criança, ou adolescente, ou adulto, ou idoso. E nunca todos eles, ou dois ao mesmo tempo. Então, vamos executar o nosso comando de blocos. Se colocarmos 15 ou menos, por exemplo, 10, o resultado será você é uma criança. Se colocássemos 17, por exemplo, o resultado seria você é um adolescente. Entre 18 e 60, por exemplo, 43, você é um adulto. E se colocássemos qualquer coisa maior que 60, como 78, o resultado seria você é um idoso. E agora, no nosso exercício de fixação, eu vejo você na próxima aula, onde iremos resolver isso aqui bem detalhadamente. Então, vejo você em breve.